Olá, hashtag quem divide multiplica. Meu muito bom dia, meu muito boa tarde, meu muito boa noite. Não importa o momento em que você está aqui, coladinho conosco nessa jornada do novo ensino médio, dos itinerários formativos. A gente já sabe, nós trabalhamos aqui de uma forma interdisciplinar, buscando fazer com que o conteúdo fique agregado ao projeto de vida do estudante, contando aqui com a parceria dos nossos caríssimos professores, estabelecendo aqui algo que pode ampliar ainda mais o sentido dessa formação educacional ministrada pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Alcides Guerreiro. A galera que nos acompanha, nos prestigia, é sempre bom lembrar que nós temos uma audiência bacana com os aluninhos que necessitam de cuidados especiais, então aqui vai a minha descrição. Eu sou um homem de 53 anos, tenho cabelo comprido, meu cabelo está preso hoje, eu tenho barba, sou branco e a cor que predomina em mim é a cor cinza. Nos acompanhando na Libras, a profissional é a Sá. Tudo bem, Sá? Olha lá, toda simpaticona, mandando tchauzinho, mandando joinha. E ela vai trabalhar conosco aqui na primeira parte da aula. Por falar em aula, vamos colocar no LED o nosso tema. Olha lá, trabalho, política e pensamento econômico é o nosso componente. Nós já estamos na atividade integrada número 5. Começamos aqui a caminhar para o final do semestre, concluindo o segundo bimestre, e nós estamos na aula número 3, onde nós vamos aqui exemplificar, analisar, debater alguns exemplos de organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Lembrando a vocês que esse aprofundamento faz parte da unidade curricular. Números também importam, que como nunca é demais a gente descrever, essa unidade curricular, ela dá um viés humanizado aos números. Isso porque a gente precisa dos números para falar de estatística, de contas, de dados, e tudo isso não pode ser visto de uma forma fria, de uma forma separada da nossa intenção final, que é justamente falar de gente numa perspectiva que amplia as noções profissionais, acadêmicas e, acima de tudo, mantém o compromisso aqui com uma escalada civilizacional, humanista e transformadora, como requer a boa educação. Eu queria de novo colocar no LED, vamos lá para o LED, olha lá, porque a nossa habilidade, aquela que faz parte do eixo estruturante, que tem a ver com a base nacional do currículo, né? É a CHS número 12, que é desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as ciências humanas e sociais aplicadas para formular propostas concretas articuladas com um projeto de vida em âmbito local, regional, nacional e global. Isso tem tudo a ver com o próprio componente que a gente está trabalhando, na medida em que a gente está dizendo pensamento econômico. E pensamento econômico nada mais é do que estratégias que promovam a produção de riqueza. Mas aqui numa esfera onde a produção de riqueza seja responsável por um cenário de ganha-ganha. Ganha o empreendedor, também ganha o trabalhador, ganham as pessoas impactadas por esses serviços,
ganham as comunidades, ganham os consumidores. Inclusive, quando a gente associa pensamento econômico a trabalho, que vocês estão vendo aqui, é outro nome da nossa nomenclatura do componente, a gente não pode esquecer que nós estamos num cenário global. Então, determinadas ações, por mais regionalizadas, por mais localizadas que o aluninho, que a aluninha promove, ela pode ter visualização, ela pode ter impactos que vão muito além do espaço geográfico ao qual ela faz parte. Ela pode ter um alcance, principalmente em relação aos dados conectados, à velocidade e o barateamento da difusão e da informação que nós temos com a internet. E aí, o trabalho dela, que é bem local, que é bem regionalizado, passa a ter uma amplitude que pode alcançar o Estado, pode alcançar o país e pode alcançar também a comunidade global. E tudo isso não deixa de estar relacionado, olha bem aqui, com política. Aliás, política é algo que a gente fala e ouve o tempo todo. Mas é muito comum, quando eu estou presencialmente com os alunos, eu perguntar para eles, ok, mas o que é política? E aí eles conseguem dar exemplos de atividades relacionadas à política, mas essencialmente eles não conseguem dizer o que é política. Política nada mais é do que as relações de poderes entre indivíduos dentro de uma sociedade. Por isso que quando a gente fala de política, a gente historicamente lembra que ela era decidida por sangue, através da hereditariedade, quando a nobreza exclusivizava, monopolizava, tinha o controle desse poder. A gente também fala de política quando a gente fala, por exemplo, de regimes autoritários, ditaduras, regimes totalitários, aonde o exercício do poder era feito de forma extremamente violenta, atendendo aos interesses de apenas uma pessoa, no caso, o ditador, ou de um grupo muito específico que acabava tendo todo o controle da política em seu âmbito local. Mas, quando a gente associa pensamento econômico, trabalho, nessa perspectiva humanista que nós estamos aqui levando no novo ensino médio, a gente associa a política ao modelo mais bem acabado, participativo, inclusivo, que mais consagra as liberdades individuais. E quando a gente fala de liberdade individual, a gente está falando de liberdade religiosa, a gente está falando de liberdade de pensamento, a gente está falando de liberdade de ideias, a gente está falando de liberdade de difusão e apreensão das informações, desde que essas sejam feitas com responsabilidade, né? A gente não pode aqui confundir liberdade individual com o direito a cometer crimes. Não é o tema da aula de hoje, mas a gente sempre tem que ter em mente que as liberdades individuais, elas têm o limite imposto pela responsabilidade do bem comum em esfera coletiva. Quando a gente fala de política num sentido mais amplo, a gente está justamente se remetendo àquilo que de mais sofisticado foi criado. Eu vou fazer minhas as palavras do primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial,
Não sei se você já ouviu falar de Winston Churchill. Ele dizia que a democracia, que é justamente esse modelo mais sofisticado de política que nós temos, ela era cheia de defeitos. Mas todos os outros modelos eram muito piores. Eu trouxe esse exemplo do Churchill porque eu acho que ele foi muito feliz quando, de alguma forma, ele descreveu a democracia e, simultaneamente, disse: ela não é perfeita, mas todos os outros modelos são muito mais imperfeitos. E quando a gente fala de democracia, dentro desse âmbito do componente ao qual nós estamos tratando, a gente não compreende democracia só pelo direito ao voto, ao qual o cidadão exerce aí a sua participação política na composição das esferas de poder institucionais. A gente está falando de democracia muito além disso. A gente está falando de democracia através da atitude cidadã, através da participação efetiva, que é muito mais intensa, independentemente do calendário eleitoral. E também a gente está falando democracia num prisma social, porque a democracia ela deve ter também a sensibilidade de garantir ao cidadão não só as liberdades individuais e as liberdades relacionadas às questões partidárias eleitorais, mas tanto quanto o direito a uma vida digna, o que inclui saúde, educação, moradia, saneamento básico, acesso à cultura. É esse tipo de democracia que a gente está falando em trabalho, política e pensamento econômico e que se relaciona também ao papel das ONGs. Muito bem, o objetivo principal da nossa aula está aqui no LED, bota no LED, é expor e analisar exemplos bem-sucedidos de organizações não governamentais. Eu queria, inclusive, lembrar vocês de algo que eu já tinha comentado em aulas passadas. As ONGs, elas são um exemplo muito bem acabado de algo que faz com que o cidadão seja o protagonista das ações. Pensem no que eu vou dizer, escutem bem. Não a revelia do Estado, não competindo com o Estado, não descartando o Estado, e sim como parceiro do Estado, numa composição aonde cada um pode oferecer o que tem de melhor. No caso das ONGs, o empreendedorismo social. A sensibilidade que nasce de um problema local que consegue engajar as pessoas que vivem esse problema, que sentem esse problema e, portanto, a partir dessas sensações, acabam reunindo muito mais ferramentas, tanto de ordem afetiva quanto de ordem de recursos, para conseguirem sanar esses problemas. E a parceria com o governo, com as instituições, vem na perspectiva do republicanismo, um Estado voltado a sanar os problemas sociais da forma mais rápida, eficaz, com sensibilidade social e também racionalizando os custos desses investimentos, para que, como eu mesmo falei, de uma forma republicana, ele possa ser usufruído, esses recursos, possam ser usufruídos pela maior parte, pela grande maioria, por todos aqueles que forem possíveis, cidadãos de uma nação. Vamos falar então
desses exemplos, olha lá. Vamos lembrar o que é o terceiro setor. Bota no LED. Bota no LED lá. ONGs são organizações não governamentais. São entidades privadas geridas pela sociedade civil. Vamos lembrar, são organizações não governamentais, é o mesmo que terceiro setor, por isso que vocês estão vendo aí a nomenclatura terceiro setor. Lembrando que o primeiro setor se refere às instituições governamentais, o segundo setor às empresas privadas e o terceiro setor que faz essa parceria entre a sociedade civil e instituições governamentais, a gente chama de ONGs. A gente não pode esquecer também que as ONGs, elas não têm fins lucrativos. São voltadas para pautas sociais, para questão política. Mas como assim política, professor? Eleger pessoas? Não. E sim trazer as pessoas para os debates que envolvem a sociedade, que envolvem a comunidade, dando um perfil muito mais democrático às ações voltadas para o bem comum. Ações também relacionadas à cultura, e aí vai muito além da questão da erudição. A gente está tomando aqui cultura para falar de arte, para falar de estética, para falar de apresentações, para falar inclusive de entretenimento. Quantas vezes eu já vi ONGs fazendo trabalhos muito legais, com um alcance muito profundo, estabelecendo uma praça de esportes, por exemplo, aonde a gente percebe nitidamente a parceria entre a sociedade civil e os governos. É uma ação cultural também, ok? E humanitária. O que é uma questão ligada a uma ação humanitária? Por exemplo, nós estamos no inverno em São Paulo. Inúmeras pessoas padecem por questões pessoais, por questões socioeconômicas, de situações emergenciais, relacionadas não só à fome, mas relacionadas ao frio. Há ONGs que contribuem para amenizar esse sofrimento, essas situações de tragédia, de forma que elas poderiam ser classificadas nesse exemplo de ação humanitária. Quando a gente fala de ação humanitária, tem muito a ver aí com a relação entre bem-estar e dignidade de alguém. E por último, vamos lá para o LED, olha lá, elas sobrevivem de verbas públicas, doações e vendas de produtos com apelo social. Às vezes, para o governo, fica muito mais eficaz, em vez de ele mover uma estrutura institucional caríssima para fazer uma ação, o que demanda muito tempo, muita burocracia e muito custo, se associar a uma ONG formada por representantes da sociedade civil, que pode manter e fazer ações com muito mais eficácia e com um custo bem mais reduzido. É sobre isso que a gente vai trabalhar alguns exemplos agora. Bota no LED. Olha lá, vamos falar aqui do primeiro exemplo. Inclusive, esses exemplos que eu estou dando para vocês, você pode, o professor, o aluninho, fazer o acompanhamento disso pela web, pela internet, ok? A primeira ONG que a gente vai trazer aqui é chamada de Mercado Diferente. Como que ela funciona? Ela estabelece parceria com pequenos agricultores. Gente, LED, sai um pouquinho, vem para mim. Boa parte, ou praticamente quase toda a comida que você come,
ela é feita através da agricultura familiar. Ela é feita por pequenos agricultores. A grande maioria deles situadas no anel urbano de uma cidade. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem o seu centro, São Paulo tem o seu centro expandido, São Paulo tem as suas periferias e em volta desse anel urbano nós temos um fenômeno geográfico, econômico e social e também ambiental chamado de cinturão verde, aonde pequenos agricultores produzem aquilo que você vai buscar na feira, aquilo que você vai comprar no supermercado, de modo que boa parte da comida que abastece a sua geladeira, a sua despensa, ela é feita nesse modelo. Então, eu estou aqui aproveitando para ratificar a supra-importância da agricultura familiar, do pequeno agricultor com essa responsabilidade direta pela alimentação das grandes populações urbanas. Sai de mim agora, volta pro LED, olha lá. Há uma parceria com pequenos agricultores. Essa ONG, ela coleta alimentos orgânicos frescos. Esse é um detalhe interessante. A agricultura familiar não usa pesticidas, porque a área de produção delas são caracterizadas por minifúndios. Então esses alimentos acabam sendo, na grande maioria das vezes, muito mais saudáveis. Eles são alimentos orgânicos. Esses alimentos orgânicos frescos, muitos deles não estão no padrão que o consumidor exige. Vou dar um exemplo prático. Eu gosto, volta para mim. Eu adoro fazer molho de tomate. Ontem eu fui comprar, tá caro, mas fui lá, comprei o tomate. E aí eu percebi uma coisa curiosa. Alguns tomates estavam assim, colocados de lado, né? Segregados, eles estavam tristinhos ali, ninguém os queria. Por quê? Porque eles estavam apenas com um machucadinho, uma pequena manchinha na casca. Para mim, por exemplo, que vou fazer molho, eu não preciso que o tomate esteja lindo e maravilhoso, não precisa ser um tomate modelo internacional. Eu vou usar a polpa dele. Eu peguei aqueles tomates. Então, o trabalho dessa ONG é justamente disponibilizar a preços muito mais acessíveis alimentos que estão muito bem preparados para o consumo, mas que são descartados porque estão fora desse padrão de beleza estética que a maioria dos consumidores exige na hora de comprar esses produtos. Vamos voltar para o LED. Olha lá. Essa ONG, então, coleta alimentos orgânicos frescos, mas que, por não estarem no padrão do mercado, eram comumente descartados. Aqui tem um eufemismo. O que a gente está falando, na realidade, é um absurdo que eu vou dizer, mas é verdade. Eles eram muitas vezes jogados fora, eles estragavam. E estamos falando de produtos bons, frescos, orgânicos. E o que faz essa ONG? Consumidores, então, que gostariam de comprar produtos, alimentos, com um custo bem mais barato, assinam a plataforma dessa organização não governamental, uma cesta básica é montada e ela é entregue no domicílio a partir da agenda estabelecida pelos compradores. E olha, vocês estão olhando ali, o frete é grátis. Vamos lembrar, eram produtos que iam ser jogados fora. E os produtos saem, em média, 40% mais baratos, tá? E eu separei aqui o slogan, porque eu achei muito legal o slogan dessa ONG. Não julgue pela casca. Tudo fresco e sem frescura. Fica aqui um toque de um trabalho de empreendedorismo social. Mas tem mais. Vamos para o próximo. Bota no LED.
Oh, essa aqui tem até um nome anglificado, né? Food to Save, ou seja, comida que salva. Como que funciona essa ONG, prof? Ela faz o aproveitamento de alimentos próximos à data de validade, que é outra questão que também leva ao drama do consumo. O alimento ainda está bom, mas quando o consumidor percebe que ele está se aproximando da data de validade, ele o descarta. Gente, todo mundo já fez, inclusive eu, vai comprar um produto, fica lá mexendo na prateleira para achar aquele que foi produzido o mais fresco possível. E acaba deixando de lado aquele que ainda está apto para o consumo, mas que a data de validade já começa a se aproximar. Essa ONG, então, ela aproveita isso. Olha lá. Ela pega esses produtos próximos à data de validade, mas ainda perfeitamente aptos para o consumo, que são popularmente chamados no comércio de vencidinhos. Gente, é o nome que eles dão, tá? Não fui eu que inventei, não. Por um aplicativo, o consumidor escolhe um estabelecimento. O estabelecimento escolhe itens que compõem uma sacola surpresa. Não é tão surpresa assim porque o comprador organiza essa sacola. E ela será resgatada pela plataforma ou presencialmente. Ela pode ser pega fisicamente ou entregue em domicílio. Há uma média aí de 70% de desconto. Então, entidades que vão consumir rapidamente esses produtos, que não vão estocá-los, acabam levando uma grande vantagem. É uma situação de ganha-ganha para todo mundo. Ganha o produtor, que ia perder aquilo porque ia para a data de validade estourada, ganha o consumidor, que quer um produto para ser feito de forma emergencial, e esse produto ele está apto para o consumo. Ok? Vamos voltar para o LED. A gente está vendo aqui, inclusive, o slogan dessa ONG, Food to Save, hashtag contra o desperdício de alimentos. A gente não pode esquecer, por exemplo, que um dado que eu acabei de ver agora, em junho de 2022, a insegurança alimentar no Brasil, mais de 30 milhões de brasileiros já sofrem com alguma restrição alimentar, então a questão do alimento aí, ela passa a ser mais estratégica no combate ao desperdício. E vamos para o último exemplo, né? Falando também de comida, o Banco de Alimentos, que recolhe no comércio em geral os vencidinhos e repassa tudo a entidades sociais cadastradas em São Paulo. Não se esqueçam que o vencidinho é aquele alimento apto para alimentação, bom para o consumo, mas que dali algumas poucas semanas ou dias vai acabar entrando em situação de vencimento. Essa doação de excedentes e vencidinhos por indústrias e comércios, ou seja, é doação. 25 mil pessoas são beneficiadas todos os dias. E olha, gente, que pancada! São 16.300 toneladas de alimentos que são repassados. O slogan você está lendo aí com a gente. Jogar bons alimentos no lixo enquanto milhares de pessoas passam fome é inaceitável. Realmente. Gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso encontro. Eu peço que vocês avaliem a aula. Nós temos também aqui um exercício de reflexão que o professor ou os estudantes podem fazer entre si. Queria aqui agradecer a audiência de todos. Beijão, a gente se vê em breve. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.